Você já teve a sensação de que o destino estava brincando com seu coração? Aquela certeza de que alguns encontros não são por acaso, mas sim o universo conspirando para que duas almas se reencontrem. A história que vou te contar hoje é sobre Henrique, um homem que pensava ter enterrado para sempre um amor do passado, até que o destino decidiu que ainda não era hora de desistir. Prepare seu coração porque esta história vai mexer com cada fibra da sua alma. Henrique tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 35 anos, era dono de um império empresarial que ele havia construído tijolo por tijolo, suor por suor. Sua mansão em um dos bairros mais nobres da cidade era o reflexo de seu sucesso. Jardins perfeitamente aparados, uma piscina que mais parecia um lago cristalino e quartos decorados por designers renomados. Mas havia algo que todo esse luxo não conseguia preencher: o vazio em seu peito. Desde que Helena, sua esposa, havia partido em um acidente de carro há 3 anos, Henrique se transformara em uma versão sombria de si mesmo. A única luz em sua vida escura era Sofia, sua filha de 7 anos, que carregava nos olhos o mesmo brilho da mãe que havia perdido. Sofia era tudo para ele, mas Henrique sabia que não estava sendo o pai que ela merecia. O trabalho havia se tornado seu refúgio da dor, e ele passava longas horas no escritório, deixando a menina aos cuidados de uma sucessão de babás que nunca conseguiam ficar por muito tempo. "Papai, por que você não sorri mais como antes?" Sofia havia perguntado na noite anterior, seus olhinhos castanhos cheios de uma inocência que partia o coração de Henrique. Ele não soube o que responder. Como explicar para uma criança que o coração de seu pai havia se partido em 1000 pedaços e que ele não sabia como colar as peças de volta? Naquela manhã de segunda-feira, mais uma babá havia pedido demissão. "Senhor Henrique, eu não consigo mais. A casa é muito silenciosa, muito triste. Parece que as paredes choram junto com o senhor", foram as palavras da senhora que cuidava de Sofia há apenas 2 meses. Henrique não a culpou. Ele sabia que sua própria tristeza contaminava tudo ao seu redor como uma névoa densa e sufocante. Foi então que sua secretária, Márcia, sugeriu que ele procurasse alguém pela internet. "É mais prático, senhor Henrique. O senhor pode ver o perfil, as qualificações e escolher alguém que se encaixe perfeitamente no que vocês precisam." A princípio, Henrique hesitou. A ideia de deixar a sua filha aos cuidados de uma estranha encontrada na internet não o agradava, mas ele estava desesperado. Naquela noite, após Sofia adormecer, Henrique se sentou em seu escritório com um copo de uísque e abriu o laptop. A tela brilhava na escuridão do cômodo, e ele começou a navegar pelos perfis de candidatas. Dezenas de rostos sorridentes passaram por seus olhos, mas nenhum despertava a confiança suficiente. Algumas pareciam jovens demais, outras não tinham experiência, e algumas simplesmente não passavam a sensação de carinho maternal que ele buscava para Sofia. Era quase meia-noite quando ele encontrou um perfil que chamou a sua atenção. A foto mostrava apenas uma silhueta de costas observando um pôr do sol. O nome era simples: Alice Mendes. As qualificações eram impecáveis: formação em pedagogia, especialização em psicologia infantil, experiência de 10 anos cuidando de crianças e referências excelentes. Mas havia algo que todo esse luxo não conseguia preencher: a descrição pessoal que ela havia escrito. "Acredito que cuidar de uma criança é muito mais do que apenas supervisioná-la. É sobre estar presente nos momentos pequenos que se tornam grandes memórias. É sobre ensinar que o mundo pode ser gentil, mesmo quando às vezes não parece ser. Perdi pessoas importantes em minha vida, e sei como é fundamental que uma criança se sinta amada e segura, especialmente durante os momentos difíceis." Henrique leu aquelas palavras 3 vezes seguidas. Havia algo na forma como Alice escrevia que tocava uma corda sensível em seu coração. Ela mencionava perda, falava sobre momentos difíceis, e isso fazia Henrique sentir que talvez ela pudesse entender o que Sofia estava passando. Sem pensar muito, ele enviou uma mensagem marcando uma entrevista para o dia seguinte, às 15 horas. Enquanto fechava o laptop, Henrique olhou pela janela para o jardim banhado pelo luar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma pequena fagulha de esperança acender em seu peito. Talvez Alice fosse a pessoa que Sofia precisava. Talvez ela pudesse trazer um pouco de luz de volta para aquela casa que havia se tornado um mausoléu de lembranças tristes.
A terça-feira amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas que pareciam refletir o estado de espírito constante de Henrique. Ele havia saído mais cedo do escritório, algo raro nos últimos anos, para estar presente na entrevista com Alice. Sofia estava na escola, e a casa estava mergulhada no silêncio habitual que tanto incomodava as antigas babás. Henrique arrumou a gravata pela quinta vez enquanto esperava na sala de estar. Não entendia por que estava tão nervoso. Era apenas uma entrevista de emprego, algo que ele fazia regularmente em sua empresa. Mas havia algo diferente naquela situação. Talvez fosse o fato de que Alice seria responsável pela pessoa mais importante de sua vida. Ou talvez fosse aquela sensação estranha que ele havia sentido ao ler o perfil dela na noite anterior. Às 15 horas em ponto, a campainha tocou. Henrique respirou fundo e foi até a porta, preparando mentalmente as perguntas que faria. Sua mão tremeu ligeiramente ao girar a maçaneta, e ele abriu a porta com um sorriso educado já formado no rosto. E então, o tempo parou. Do outro lado da porta estava Alice. Mas não era qualquer Alice, era a Alice. Alice Santos, a mulher que havia sido o grande amor de sua juventude. Aquela que havia partido para estudar no exterior há 15 anos e nunca mais havia dado notícias. A mulher cujo rosto ele ainda via em sonhos, cujo sorriso ainda o assombrava em momentos de silêncio e cujo nome ele havia sussurrado tantas vezes no escuro dos primeiros anos após sua partida. Os olhos verdes de Alice se arregalaram ao reconhecê-lo e por um momento que pareceu uma eternidade, eles ficaram apenas se olhando. O mundo ao redor desapareceu, as nuvens cinzentas, o barulho distante do trânsito, até mesmo o próprio peso da dor que Henrique carregava há anos. Tudo sumiu, deixando apenas aqueles dois corações que já haviam batido em sincronia há muito tempo. Henrique? A voz de Alice saiu como um sussurro, carregada de surpresa, nostalgia e uma dor que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma dor que ele sentia ao lembrar dela. Alice. Ele mal conseguiu pronunciar o nome, como se fosse uma oração esquecida que voltava aos seus lábios. Eu não sabia que era você. Ela engoliu em seco e Henrique percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Nem eu. Quando vi o nome, Henrique Almeida, pensei que fosse coincidência. Nunca imaginei que... Um silêncio pesado se instalou entre eles. Havia tantas palavras não ditas, tantas perguntas sem resposta, tanto tempo perdido que parecia impossível saber por onde começar. Henrique notou que Alice ainda era linda, mas a beleza agora carregava uma melancolia que não existia na juventude. Havia pequenas linhas ao redor dos olhos que falavam de sorrisos e lágrimas, de vida vivida intensamente. Você quer entrar? Henrique finalmente conseguiu articular, dando o passo para o lado. Alice hesitou, por um momento, como se entregar naquela casa fosse cruzar uma linha que não poderia mais ser desfeita. Mas então ela assentiu e passou por ele, e Henrique sentiu seu perfume familiar, que o transportou instantaneamente para tardes de domingo no parque, caminhadas de mãos dadas, beijos roubados sob o luar. Eles se sentaram na sala de estar, mantendo uma distância respeitosa no sofá, mas a tensão no ar era palpável. Henrique não conseguia tirar os olhos dela, tentando conciliar a Alice de suas memórias com a mulher que estava à sua frente. Ela parecia mais madura, mais reservada, mas ainda havia aquela centelha nos olhos verdes que ele conhecia tão bem. Você é casado, Alice disse, quebrando o silêncio ao notar a aliança que Henrique ainda usava no dedo. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Era, Henrique corrigiu, sua voz carregada de dor. Helena morreu há 3 anos. Acidente de carro. O rosto de Alice se transformou imediatamente e ela levou a mão ao peito como se tivesse recebido um golpe. Henrique, eu sinto muito. Não sabia. Como poderia saber? Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Você sumiu, Alice. 15 anos. Nenhuma carta, nenhum e-mail, nada.
Alice fechou os olhos e, quando os abriu novamente, estavam marejados. Eu sei e me desculpa. Eu queria ter entrado em contato, mas... Mas o quê? A pergunta saiu mais dura do que Henrique pretendia. Alice se levantou abruptamente e foi até a janela, de costas para ele. Seus ombros tremiam ligeiramente e Henrique soube que ela estava chorando. Eu não conseguia, Henrique. Cada carta sua me partiu o coração um pouco mais. Era mais fácil fingir que nosso passado não existia do que enfrentar o fato de que eu havia escolhido minha carreira em vez do nosso amor. E como isso funcionou para você? A pergunta saiu áspera demais e Henrique imediatamente se arrependeu. Alice se virou para ele, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Não funcionou. Nunca funcionou. Eu me casei, sabe, com um francês muito gentil que me amava mais do que eu conseguia amá-lo. Tentei ser feliz, tentei construir uma vida nova, mas você estava sempre lá, no fundo do meu coração, como uma música que toca baixinho, mas nunca para. Henrique sentiu seu coração acelerar. Saber que Alice havia pensado nele todos esses anos despertava sentimentos que ele havia tentado enterrar há muito tempo, mas também despertava raiva, frustração pela vida que poderiam ter tido juntos. E seu marido? Henrique perguntou, tentando manter a voz neutra. Morreu há 4 anos. Câncer. Alice limpou as lágrimas com as costas da mão. E foi só então que eu percebi que havia desperdiçado anos tentando amar alguém quando meu coração ainda pertencia a outra pessoa. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Mas agora era diferente. Era carregado de revelações, de dor compartilhada, de um amor que nunca havia realmente morrido, apenas havia sido enterrado sob camadas de tempo e circunstâncias. Por que você está aqui, Alice? Henrique perguntou finalmente. Por que candidatar-se para cuidar da minha filha? Alice voltou para o sofá, mas desta vez se sentou mais perto dele. Quando viu o anúncio, quando li sobre um pai sozinho precisando de ajuda para cuidar da filha, meu coração doeu. Lembrei como minha mãe lutou para me criar sozinha depois que meu pai nos abandonou. E então, quando li seu nome, bem, eu acho que uma parte de mim sabia que era você. E eu precisava ver. Precisava saber se você estava bem, se era feliz. E agora que você sabe que não estou bem nem feliz, Henrique perguntou, sua voz apenas um sussurro. Alice olhou nos olhos dele e naquele momento 15 anos desapareceram como se nunca tivessem existido. Agora eu não sei o que fazer, porque ver você assim, ver a dor nos seus olhos, me faz querer ficar e tentar consertar o que eu ajudei a quebrar há muito tempo. Henrique olhou para Alice por um longo momento, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Havia tantas emoções correndo por suas veias, raiva, saudade, amor, mágoa, esperança, que ele não sabia qual delas seguir. Parte dele queria pedir para ela ir embora, para não complicar ainda mais sua vida já suficientemente quebrada. Mas outra parte, a parte que havia guardado amor por ela como um tesouro secreto todos esses anos, queria implorar para que ela ficasse. Sofia vai chegar da escola em 1 hora, ele disse finalmente, sua voz rouca de emoção. Se você realmente quer esse trabalho, precisa conhecê-la. Alice assentiu, limpando discretamente as últimas lágrimas. Eu gostaria muito, mas Henrique, eu preciso que você saiba que, se eu ficar, será por ela. Não quero dar falsas esperanças ou complicar as coisas entre nós. Entre nós não há nada para ser complicado. Henrique mentiu, tanto para ela quanto para si mesmo. Somos apenas 2 pessoas que se conheceram há muito tempo. Alice sorriu tristemente, claramente não acreditando na afirmação dele, mas decidindo não confrontá-lo. Então me conte sobre Sofia, como ela é. O rosto de Henrique se iluminou sutilmente pela primeira vez desde que Alice havia chegado. Ela é tudo de bom que ainda existe no mundo. Inteligente, curiosa, gentil. Ela ama desenhar, especialmente borboletas e flores. Adora histórias de fadas, mas sempre pergunta por que as princesas precisam ser salvas em vez de salvarem a si mesmas. Alice riu baixinho, e o som fez algo se mover no peito de Henrique. Ela parece maravilhosa. E com você? Como é o relacionamento de vocês?
O rosto de Henrique se apagou novamente. Complicado. Eu não tenho sido o pai que ela merece. Desde que Helena morreu, eu me afundei no trabalho. É mais fácil fingir que estou ocupado demais para lidar com a dor do que admitir que não sei como seguir em frente. E Sofia sente isso? Claro que sente. Ela é apenas uma criança, mas não é boba. Às vezes ela me pergunta por que eu não brinco mais com ela como antes, por que não sorrio. E eu não sei o que responder, porque não sei como explicar que eu esqueci como ser feliz. Alice se inclinou para a frente, seus olhos cheios de compaixão. Henrique, posso te dizer algo como alguém que também perdeu pessoas importantes? Ele assentiu. A dor nunca vai embora completamente, mas ela muda. Com o tempo, ela deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma cicatriz. Ainda dói quando você toca nela, mas não impede você de viver. O problema é quando você se recusa a deixar ela cicatrizar. É fácil falar quando você não perdeu a pessoa com a quem planejava envelhecer. Henrique respondeu, mais defensivo do que pretendia. Você tem razão, admitiu Alice. Eu não perdi um cônjuge, mas eu perdi outras coisas. Perdi você, perdi a chance de ter uma família com a pessoa que eu realmente amava, perdi anos da minha vida fingindo ser alguém que eu não era. E sim, são dores diferentes, mas dor é dor. Henrique ficou em silêncio, processando as palavras dela. Havia verdade no que Alice dizia, mas reconhecer isso significava admitir que ele havia desperdiçado 3 anos da vida de Sofia junto com os seus próprios. Como você seguiu em frente? Ele perguntou finalmente. Trabalhando com crianças. Alice respondeu. Depois que Felipe morreu, eu me senti perdida. Mas então comecei a cuidar de crianças que haviam perdido os pais, e percebi que ajudá-las a lidar com a dor me ajudava a lidar com a minha própria. Crianças têm uma capacidade incrível de encontrar alegria mesmo no meio da tristeza. Elas me ensinaram que é possível guardar o amor pelos que se foram, sem deixar que isso impeça o amor pelos que ainda estão aqui. Antes que Henrique pudesse responder, eles ouviram o barulho da chave na fechadura. Sofia havia chegado da escola. Henrique se levantou rapidamente e Alice o imitou, alisando os cabelos e tentando se recompor. Papai, estou em casa! A voz alegre de Sofia ecoou pelo corredor, seguida do barulho de sua mochila sendo jogada no chão. Estou aqui na sola, Sofia. Henrique chamou tentando fazer sua voz soar normal. Sofia apareceu na porta da sala, ainda vestindo o uniforme escolar azul e branco, os cabelos castanhos um pouco bagunçados do dia na escola. Quando ela viu Alice, parou abruptamente, seus olhos grandes e curiosos indo de uma para o outro. Oi, Sofia disse, timidamente, se escondendo um pouco atrás de Henrique. Alice se abaixou até ficar na altura da menina, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Oi, Sofia. Meu nome é Alice. Seu pai me falou coisas maravilhosas sobre você. Sofia olhou para o pai, como se pedindo permissão para gostar da estranha. Henrique assentiu encorajadoramente. Você é muito bonita, Sofia disse. Ainda tímida, mas claramente interessada. Seus olhos são verdes como as folhas das árvores no parque. Alice riu, e o som fez algo se mover no peito de Henrique. Obrigada, querida, e posso dizer que você é ainda mais bonita do que seu pai me havia contado. Sofia sorriu, e perdeu um pouco da timidez. Papai disse que você ia ser minha nova babá. Se você quiser, mas primeiro, eu gostaria de conhecê-la melhor. O que você gosta de fazer? Eu gosto de desenhar. Sofia animou-se quando recebeu uma resposta, e de ler histórias e de brincar no jardim, e de fazer biscoitos, mas o papai nunca tem tempo para fazer biscoitos comigo. Henrique sentiu uma pontada de culpa ao ouvir as últimas palavras da filha. Alice percebeu sua expressão e gentilmente desviou a atenção. Que tipo de desenhos você gosta de fazer? Borboletas. Quer ver? Sofia já estava correndo para o quarto antes mesmo de receber uma resposta. Quando ficaram sozinhos novamente, Alice se virou para Henrique. Ela é linda, Henrique. Absolutamente adorável. Henrique... Ela gostou de você, Henrique observou, e havia surpresa em sua voz. Normalmente ela é mais reservada com estranhos. Talvez porque eu não seja realmente uma estranha, Alice disse suavemente. Crianças sentem essas coisas. Sofia voltou correndo com um caderno de desenhos, interrompendo o momento tenso. Ela se sentou no sofá ao lado de Alice e começou a mostrar seus desenhos,
explicando cada um com o entusiasmo típico de uma criança de 7 anos. Esta é uma borboleta azul que eu vi no jardim ontem. E esta aqui é uma família de borboletas, o papai, a mamãe e o bebê. Sofia parou por um momento, olhando para o desenho. Mas eu acho que o papai borboleta está triste porque a mamãe borboleta foi para o céu. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Henrique sentiu sua garganta apertar e viu que Alice também estava emocionada. Sabe o que eu acho? Alice disse gentilmente, tocando o desenho com cuidado. Eu acho que a mamãe borboleta ainda cuida da família dela, mesmo estando no céu. E ela quer que o papai borboleta seja feliz e cuide bem do bebê borboleta. Sofia olhou para Alice com admiração. Você acha que é assim que funciona? Eu tenho certeza, Alice disse, olhando brevemente para Henrique. As pessoas que nos amam nunca querem que fiquemos tristes para sempre. Elas querem que lembremos delas com amor, mas que também continuemos vivendo e sendo felizes. Sofia assentiu gravemente, como se estivesse absorvendo uma verdade muito importante. Então ela olhou para o pai. Papai, você acha que a mamãe quer que você seja feliz? Henrique sentiu lágrimas picarem em seus olhos. Pela primeira vez em 3 anos, ele realmente parou para pensar no que Helena gostaria que ele fizesse. E a resposta era óbvia. Ela gostaria que ele cuidasse bem de Sofia, que fosse presente na vida da filha, que encontrasse uma forma de ser feliz novamente. Eu acho que sim, princesa, ele conseguiu dizer, sua voz embargada. Sofia sorriu e se jogou nos braços do pai. Então você pode tentar ser feliz de novo? E a Alice pode ficar conosco? Eu gosto dela. Henrique olhou por cima da cabeça da filha, para Alice, que estava observando a cena com lágrimas nos olhos. Naquele momento, ele entendeu que a chegada de Alice não era apenas uma coincidência, era uma chance de consertar o que estava quebrado, de aprender a viver novamente e de talvez encontrar um caminho de volta para a felicidade. Se Alice quiser ficar, ele disse olhando diretamente nos olhos verdes dela. Alice assentiu, incapaz de falar através das lágrimas. Às vezes o destino dá segundas chances quando menos esperamos, e naquele momento todos os 3 sentiram que algo estava começando a se curar naquela casa, que havia sido triste por muito tempo. 3 semanas se passaram desde que Alice havia começado a trabalhar na casa dos Almeida e a transformação era visível até mesmo para os vizinhos. A mansão, que antes parecia um mausoléu silencioso, agora ecoava com risos de Sofia, músicas suaves que Alice colocava para tocar durante as tardes e o barulho gostoso de uma casa realmente habitada. Alice havia se instalado no quarto de hóspedes no primeiro andar, próximo ao quarto de Sofia. Ela levava a menina para a escola todas as manhãs, buscava no final da tarde e passava o tempo entre essas atividades arrumando a casa, preparando refeições nutritivas e principalmente trazendo vida de volta para aqueles corredores que há tanto tempo conheciam apenas silêncio. Henrique começou a chegar mais cedo do trabalho. No início, ele dizia para si mesmo que era apenas para verificar como Sofia estava se adaptando à nova babá. Mas, no fundo, sabia que era porque não conseguia resistir aos momentos familiares que Alice havia criado. Jantar em família, Sofia contando sobre o seu dia na escola enquanto Alice ouvia com atenção genuína, tardes no jardim onde as duas plantavam flores, juntas enquanto ele as observava da janela do escritório. Mas havia uma tensão constante no ar entre Henrique e Alice. Eles eram cuidadosamente educados um com o outro, mantinham conversas cordiais sobre Sofia e os assuntos da casa, mas evitavam qualquer tópico que pudesse despertar memórias do passado que compartilhavam. Era como se tivessem criado uma bolha de normalidade frágil que nenhum dos dois ousava estourar. Naquela quinta-feira de outubro, Sofia estava na escola e Henrique havia decidido trabalhar em home office. Ele estava em seu escritório quando ouviu Alice cantarolando no jardim. Era uma música que ele reconheceu imediatamente, La Vie en Rose, a mesma que ela costumava cantarolar quando eram jovens e caminhavam pelo parque nas tardes de domingo. Incapaz de resistir, ele se levantou e foi até a janela. Alice estava ajoelhada no canteiro de rosas, replantando mudas que havia comprado naquela manhã. Ela usava um vestido simples de algodão azul e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo bagunçado, com algumas mechas rebeldes emoldando seu rosto. Havia terra em suas mãos e um sorriso suave em seus lábios enquanto cantarolava. Henrique ficou observando por vários minutos, perdido em memórias.
Alice sempre havia amado jardins. Quando eram namorados, ela passava horas cuidando das plantas na casa de sua mãe e sempre dizia que as flores eram a prova de que coisas belas podiam crescer mesmo nos lugares mais improváveis. Saudade do passado? A voz de Alice o sobressaltou. Ela havia se levantado e estava olhando diretamente para a janela aonde ele estava. Henrique se sentiu como um adolescente pego espiando, mas desceu para o jardim mesmo assim. Desculpe, Você estava cantando aquela música. E você lembrou, Alice disse. Não era uma pergunta. Ela limpou as mãos no avental que usava por cima do vestido. Eu não consigo evitar. Essa música sempre me lembra de nós, Henrique completou. De nós, ela confirmou. Eles ficaram se olhando por um momento e então Alice suspirou e se sentou no pequeno banco de jardim que ela havia colocado sob a roseira maior. Henrique, nós não podemos continuar fingindo que não há um elefante na sala. O elefante sendo o nosso passado. O elefante sendo o fato de que ainda existe algo entre nós e que Sofia está começando a perceber. Henrique se sentou ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. O que você quer dizer? Ontem ela me perguntou por que nós dois ficamos tristes quando olhamos um para o outro. Crianças veem coisas que os adultos acham que estão escondendo. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Alice lembrava bem. E o que você disse para ela? Disse que às vezes os adultos carregam lembranças que os deixam tristes, mas que isso não significava que algo estava errado. Mas Henrique, eu não posso continuar vivendo nesta casa fingindo que você é apenas meu patrão. Não é justo com nenhum de nós, e principalmente não é justo com Sofia. Então, o que você está sugerindo? Alice respirou fundo antes de responder. Que nós conversemos, de verdade, sobre o que aconteceu, sobre o que sentimos, sobre o que isso significa para nós agora. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, observando as rosas que Alice havia plantado. Finalmente ele falou. Eu te odiei por muito tempo, Alice. Ela não se surpreendeu com a confissão. Eu sei. Não, você não sabe. Henrique se virou para ela e havia uma dor crua em seus olhos. Eu te odiei por partir. Te odiei por não responder às minhas cartas. Te odiei por me fazer acreditar que éramos para sempre quando você já sabia que não éramos. Mas sabe o que foi o pior? Eu te odiei por me fazer sentir que não era o suficiente. Alice sentiu as palavras como um tapa no rosto. Henrique, você sempre foi mais do que suficiente. O problema nunca foi você. Então, qual era o problema? A pergunta saiu mais alta do que ele pretendia, carregada de 15 anos de mágoa acumulada. Porque da minha perspectiva, a mulher que eu amava escolheu uma carreira em outro continente, em vez de construir uma vida comigo. O problema era que eu tinha 22 anos e estava apavorada. Você falava sobre casamento, sobre filhos, sobre comprar uma casa, e eu mal sabia quem eu era. Você tinha sua vida planejada, seu negócio começando a decolar, e eu nem sabia se eu queria ser professora ou psicóloga. Então, por que não me disse isso na época? Por que desapareceu como se eu não significasse nada? Alice parou de andar e se virou para ele, lágrimas correndo pelo rosto. Porque eu era covarde, porque era mais fácil fugir do que admitir que eu não estava pronta para o que você queria, e porque eu achava que você encontraria alguém melhor, alguém que soubesse o que queria da vida. E eu encontrei. Henrique disse, sua voz mais baixa agora. Helena era tudo o que você não foi. Ela era decidida, sabia exatamente o que queria, me amava sem reservas. As palavras atingiram Alice como uma lâmina, mas ela não recuou. E você foi feliz com ela? Henrique demorou para responder. Eu pensei que era. Helena era uma mulher incrível, uma mãe maravilhosa. Nós tínhamos uma vida boa, estável. Mas o quê? Mas ela sabia. Henrique olhou para suas próprias mãos. Ela sabia que havia uma parte do meu coração que eu nunca consegui entregar completamente para ela. E sabe o que foi o pior? Ela nunca disse nada, nunca me cobrou, nunca fez uma cena. Ela apenas me amou da forma que eu consegui amá-la de volta. E isso a fez infeliz de uma forma que eu só percebi depois que foi tarde demais. Alice descobriu sobre mim? Não exatamente, mas algumas semanas antes do acidente, ela disse algo que eu nunca esqueci. Estávamos deitados na cama, Sofia já havia dormido, e do nada ela disse, Henrique, eu espero que um dia você encontre a paz que está procurando. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela apenas sorriu e disse que me amava. Você acha que ela sabia que ia morrer? Não sei,
mas eu acho que ela sabia que havia algo em mim que estava quebrado, algo que nem ela nem Sofia conseguiam consertar. E agora você está aqui, e pela primeira vez em 3 anos eu me sinto como se estivesse acordando de um pesadelo, e isso me apavora. Por quê? Porque não é justo com a memória de Helena, porque não é justo com Sofia, e porque tenho medo de que você vá embora de novo e dessa vez eu não vou conseguir me recompor. Alice se levantou e foi até ele, ajoelhando-se ao lado do banco onde ele estava sentado. Henrique, olha para mim. Ele relutantemente levantou os olhos para encontrar os dela. Helena era uma mulher sábia. Se ela disse que queria que você encontrasse a paz é porque ela te amava o suficiente para querer sua felicidade, mesmo sabendo que talvez essa felicidade não fosse completamente com ela. Honrar a memória dela não significa se punir para sempre. E quanto a Sofia, ela mal se acostumou com você e já está te tratando como se você fosse parte da família. O que acontece quando você decidir que esta vida não é o que você quer? Alice segurou o rosto de Henrique entre as mãos, obrigando-o a olhar nos seus olhos. Henrique, eu cometi muitos erros na minha vida. Deixar você ir embora foi o maior deles. Passei 15 anos pagando por essa escolha, me casando com um homem bom que eu não conseguia amar completamente, perdendo a chance de ter filhos porque meu coração estava preso no passado. Mas se há uma coisa que esses anos me ensinaram, é que a vida é frágil demais para desperdiçarmos segundas chances. O que você está dizendo? Estou dizendo que se você me der uma chance, se você conseguir perdoar o meu passado e confiar em mim novamente, eu não vou embora. Não desta vez. Estou dizendo que talvez o destino nos trouxe de volta, porque ainda há uma história para ser escrita entre nós. Henrique fechou os olhos, sentindo o toque delicado das mãos de Alice em seu rosto. Por um momento, ele se permitiu acreditar que talvez fosse possível recomeçar, que talvez o amor não precisasse ser uma fonte de dor. E se não der certo? Ele sussurrou. E se der? Henrique, nós não somos as mesmas pessoas de 15 anos atrás. Eu não sou mais a garota assustada que fugiu, e você não é mais o jovem que achava que o amor era suficiente para resolver tudo. Nós crescemos, aprendemos, sofremos. Talvez agora estejamos prontos para amar de verdade. Antes que Henrique pudesse responder, eles ouviram o barulho do portão se abrindo. Sofia tinha chegado da escola mais cedo. Alice rapidamente se afastou e tentou se recompor, limpando as lágrimas e alisando o vestido sujo de terra. Papai, Alice, adivinha só, a professora disse que eu posso participar da feira de ciências. Henrique e Alice se olharam por um momento, Bouldus pensando a mesma coisa. Sofia era a razão pela qual eles precisavam acertar as coisas. Não era apenas sobre eles dois, era sobre criar um lar estável e amoroso para uma criança que já havia perdido muito. Isso é maravilhoso, princesa, Henrique disse, abrindo os braços para receber a filha. E sobre o que vai ser o seu projeto? Sobre borboletas, disse Sofia, animada. A professora disse que eu posso estudar como elas se transformam de lagartas em borboletas. É tipo uma mágica, não é, Alice? Alice sorriu, seu coração apertando com a doçura da menina. É exatamente como uma mágica, querida. Às vezes, as coisas precisam passar por uma transformação para se tornarem o que realmente são. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Henrique e Alice se encontraram na sala de estar. A atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. Eles sabiam que a conversa que teriam determinaria não apenas o futuro deles, mas também o de Sofia. Alice havia preparado o chá, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto servia as xícaras. Henrique observava cada movimento dela, tentando decifrar seus próprios sentimentos confusos. Sofia perguntou se você é minha namorada, Henrique disse, quebrando o silêncio. Alice quase derrubou a xícara. E o que você disse? Disse que éramos amigos especiais, que se conheciam há muito tempo. Henrique parou. Mas ela é esperta. Perguntou por que amigos especiais fazem os dois ficarem vermelhos quando se olham. Alice riu nervosamente. E agora? Agora ela quer saber se você vai ser sua nova mãe. As palavras ficaram suspensas no ar como uma pergunta não formulada. Alice sentiu seu coração acelerar. Henrique, nós não podemos tomar decisões baseadas no que Sofia quer ou espera. Isso não seria justo com ela nem conosco. Eu sei. Henrique se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim banhado pelo luar. Mas também não posso ignorar o fato de que, pela primeira vez em 3 anos, minha filha está feliz de verdade.
Ela sorri, ela ri, ela fala sobre o futuro. E tudo isso começou quando você chegou. Sofia está feliz porque finalmente tem a atenção que merece, Alice disse gentilmente. Qualquer pessoa que dedicasse tempo e carinho para ela teria o mesmo efeito. Não é verdade. Henrique se virou para ela. Tivemos outras babás, algumas muito competentes e carinhosas, mas Sofia nunca se conectou com nenhuma delas da forma como se conectou com você. É como se você fosse uma peça que estava faltando no quebra-cabeça da nossa família. Alice sentiu lágrimas picarem seus olhos. Não fala assim, Henrique. Você está me dando esperanças que talvez eu não devesse ter. Por que não deveria ter esperanças? Porque tenho medo. Alice explodiu, se levantando abruptamente. Tenho medo de que você esteja confundindo gratidão com amor. Tenho medo de estar sendo um substituto para Helena. Tenho medo de machucar Sofia se as coisas não derem certo entre nós. E eu tenho medo de desperdiçar uma segunda chance por causa dos meus medos, Henrique retrucou. Alice, eu passei 3 anos morto por dentro. 3 anos em que mal conseguia olhar para minha própria filha sem sentir culpa e dor. E então você aparece, e de repente eu lembro como é acordar com esperança, como é querer chegar em casa, como é sentir que talvez ainda haja felicidade possível na minha vida. Alice o encarou, tentando ler nas entrelinhas do que ele estava dizendo. Você está me dizendo que me ama? Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Estou dizendo que nunca parei de te amar, mesmo que te odiasse, mesmo que me casasse com Helena, mesmo que tentei te esquecer. Você sempre esteve aqui, ele bateu no peito, como uma cicatriz que nunca cicatrizou completamente. Henrique, deixa eu terminar. Ele se aproximou dela, parando apenas a poucos centímetros de distância. Alice, eu preciso que você entenda uma coisa. Se decidirmos tentar, não vai ser fácil. Eu venho com bagagem, uma filha que precisa de estabilidade, lembranças de uma esposa morta, cicatrizes emocionais que ainda não terminaram de cicatrizar. Você tem certeza que é isso que você quer? Alice cobriu a mão dele. Henrique, eu não quero uma vida fácil, eu quero uma vida real, e isso inclui você, inclui Sofia, inclui todas as complicações que vierem junto, porque pela primeira vez em 15 anos, quando eu imagino meu futuro, eu consigo ver um futuro que vale a pena viver. Foi então que Henrique a beijou. Não foi um beijo desesperado ou urgente, mas sim um beijo de reconhecimento, de 2 almas que finalmente se reencontraram após uma longa jornada no escuro. Alice sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto correspondia ao beijo, seus corpos se lembrando de uma dança que haviam começado há muito tempo. Quando se separaram, ficaram abraçados, respirando pesadamente. E agora? Alice sussurrou contra o peito dele. Agora, nós vamos devagar. Vamos conversar com Sofia, vamos estabelecer limites, vamos descobrir como ser uma família. Não vai ser perfeito, mas vai ser nosso. Você tem certeza que consegue fazer isso? Abrir seu coração novamente depois de tanta dor? Henrique a afastou um pouco para poder olhar em seus olhos. Alice, você quer saber o que Helena me disse na última vez que conversamos de verdade? Algumas semanas antes do acidente. Ela disse que eu vivia como se estivesse se desculpando por estar vivo, e ela estava certa. Eu passei anos me desculpando por ter amado você antes de conhecê-la, por não conseguir te esquecer completamente, por não ser o marido perfeito que ela merecia. E agora? Agora eu entendo que Helena me amava o suficiente para querer que eu fosse feliz, mesmo que essa felicidade não fosse com ela. E eu acho que a melhor forma de honrar sua memória é finalmente permitir que Sofia tenha um pai que saiba como sorrir de verdade. Alice sorriu através das lágrimas. Então vamos tentar? Vamos tentar. Eles se abraçaram novamente e pela primeira vez em anos, ambos sentiram que talvez o amor não precisasse ser sinônimo de perda. Talvez, às vezes, o amor pudesse significar recomeço. No quarto no andar de cima, Sofia sorriu em seu sono, como se, mesmo dormindo, pudesse sentir que finalmente sua família estava se transformando em algo completo novamente.